Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Degustação Teológica. Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade, em Caieiras, São Paulo. Também sou teólogo de formação. E esse aqui é mais um episódio, uma aula em vídeo do nosso curso bíblico IBF. O curso bíblico IBF, queridos e queridas, é um curso introdutório à teologia. É um curso básico, são vídeos introdutórios. Nós já temos 6 vídeos aqui falando de bibliologia. Eu tenho 6 vídeos disponíveis aqui no nosso canal para levar você a conhecer a bibliologia. Sugiro que você procure aí no nosso canal, tá? Nós temos também mais 3 vídeos de teontologia, tá? Que estuda aí o ser de Deus, a pessoa do Pai. E agora nós vamos iniciar a série de vídeos falando sobre a Trindade. Aliás, nós já iniciamos. Esse aqui é o nosso segundo vídeo, nossa segunda palestra de Cristologia, tá? O estudo sobre a pessoa de Jesus, o estudo sobre Cristo. E para isso eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você venha curtir o nosso canal e também que você compartilhe com um amigo, com alguém, esse canal, ok? Mas, queridos e queridas, é necessário que você que está começando a assistir às aulas de Cristologia, você antes assista às aulas de teontologia, os 3 vídeos de teontologia. Por quê? Porque teontologia, cristologia e pneumatologia, que serão as matérias em sequência que nós estamos ministrando, elas estão inseridas no contexto da teologia sistemática, ok? E quando você lê ou estuda sobre teontologia, e no meu caso, no caso aqui do curso IBF, ele já foi feito dessa forma. Muitas coisas que foram ditas ali nas aulas de teontologia, nos vídeos de teontologia, serão base para dar sequência aos estudos de cristologia. Então, para você não ficar meio perdido, Por exemplo, lá em teontologia, eu dou uma explicação sobre a Trindade, tá ok? Lá eu falo o que é a Trindade Santíssima. O que é a doutrina da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fala de um Deus único, que coexiste em 3 pessoas distintas, ok? Então lá eu dou essa explicação. Quando você vai estudar agora Cristologia, esse é o segundo vídeo, você já deve ter assistido o primeiro, com o pastor Daniel Viotto, que está ministrando essas aulas, dando palestras acerca de Cristologia, você vai perceber que nós já estamos falando de Cristo como Deus, Jesus como Deus. Então, para você entender a doutrina da Trindade, a questão da geração do Filho, o Pai que gerou o Filho, como que é esse negócio? Lá na teontologia que você vai entender, tá bom? Então não deixa de assistir os 3 vídeos de teontologia aqui no canal, pesquisa aí, teontologia, tá? E depois você dá sequência aí nos vídeos de cristologia e mais adiante nós estaremos gravando também sobre pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Nessa sequência de cristologia com o pastor Daniel Viotto, que é um dos pastores ali que servem
conosco ali, né, no ministério da Igreja Batista Fraternidade, o pastor Vioto, nesse vídeo, vai estar falando aí sobre a união hipostática, tá? É a união das duas naturezas de Cristo, que não podem ser separadas. Jesus é plenamente homem e ele é plenamente Deus, né? Ele é completo, homem e Deus. Deus e homem, tá? Mas como que é isso? Onde temos textos bíblicos que nos mostram isso, né? Que Jesus tem natureza divina, Jesus tem natureza humana. Ele é homem e Deus, né? E aí, o pastor Vioto vai discorrer nos textos bíblicos para trazer esse ensino. E também, o pastor Vioto estará falando os três ministérios de Jesus, né? Que três ministérios são esses? E aí ele vai estar falando um pouquinho disso aí, tá bom? Pega firme nos estudos, principalmente você que é da Batista Fraternidade. Esses vídeos foram feitos especialmente para vocês. E lógico, você que visita nosso canal, ou você que é inscrito e participa, claro, você pode também aproveitar aí e acompanhar aqui os estudos bíblicos introdutórios, que talvez sirva muito para a sua vida, né? E se você já conhece todo esse assunto, talvez você compartilhe com alguém que não conhece ainda, né, esses temas, e pode ajudar essa pessoa a conhecer um pouco mais, tá bom? Bom, vamos embora, dar sequência aí na palestra. O pastor Vioto está ministrando essas aulas do curso em BF lá na Igreja Batista Fraternidade. Então você vai ver essa aula numa gravação, não é uma gravação profissional, nós não estamos gravando de forma profissional, eu sempre falo isso aqui, mas eu acredito que o vídeo fica bem audível, para você ouvir bem, eu acho que fica bem visível, para você enxergar bem, então acredito que com um pouco de boa vontade você consegue aí acompanhar e estudar, tá bom? Lembre-se, papel, caneta na mão para fazer a anotação. Bora ver o vídeo? Deus abençoe. Me ajudar bastante, tá? Que nós estamos estudando teologia sistemática. Porque teologia sistemática é onde que nós vamos criando os conceitos, onde foi formalizados os conceitos sobre determinado assunto, tá? E os assuntos, eles são bíblicos. Não é a gente que pensa, a gente olha as escrituras e a gente pensa, porque a escritura nos direciona a pensar. Então não é a gente que pensa que é da forma que a gente acredita, é a escritura que direciona o meio e como devemos acreditar, tá? Então nós vamos falar hoje mais sobre o assunto sobre cristologia, tá? Eu gostaria que a mocinha lá soltasse para mim aquela imagem, tá? Que nós vamos falar sobre união hipostática, tá? Gostaria de dizer para os irmãos aqui, a expressão união hipostática é usada na teologia para designar a doutrina cristológica acerca da união das naturezas divina e humana da única pessoa de Cristo. A doutrina da união hipostática afirma que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente homem. Sem dúvida, a doutrina da união hipostática representa um desafio muito grande à compreensão humana, pois aborda um assunto que está no centro do mistério da encarnação de Deus. De fato, o ser humano não possui capacidade intelectual para entender como Deus, o Filho, assumiu a humanidade sem que, nem por um instante, tenha perdido sua divindade. Então, falar sobre a união hipostática é sobre as duas naturezas que Jesus tem. Não é a gente que criou isso, isso está escrito, isso está claro, irmãos, claro, categoricamente claro nas Escrituras. Que Jesus tem a natureza humana e Jesus tem a natureza divina. Antes na teologia nós falávamos que ele era 100% homem e 100% Deus. Hoje nós falamos com uma formalidade um pouco melhor, né, que ele é plenamente homem e plenamente divino. Completo, está pleno. E nós vamos ver textos que diz isso, não é a gente que inventa. Então vocês vão ver que as coisas não aconteceu
da forma que a gente pensa na nossa cabeça. Imaginem quando o Evangelho foi escrito no primeiro século e as pessoas começam a ter acesso ao Evangelho, e as pessoas também, historicamente, têm acesso ao paganismo, né? E aí precisa saber quem é Jesus. Lembra que nós temos aí dentro do contexto cultural os gregos, com toda aquela os misticismos, né? O paganismo grego e também o paganismo romano, que é onde um Deus se relacionava com uma pessoa humana, onde que nascia as pessoas mistas, né? Ou híbrido, né? E nós vemos Thor, nós vemos, sei lá, Afrodite, sei lá, vários deuses, né? Que se dizia que um Deus se relacionava com uma pessoa humana, né? E ela ali nascia um híbrido, onde que era um grande guerreiro, uma pessoa com poderes sobrenaturais, tudo mais, né? Então, dentro desse conceito, as pessoas não sabiam muito bem quem era Jesus, e nasceu muitas heresias, né? E a igreja teve que fazer um concílio e dizer quem era Jesus, o que as Escrituras diziam quem era Jesus. Mesmo a gente não entendendo, não compreendendo, né? Mas nós deveríamos ver o que as Escrituras diziam. Um dos primeiros heréticos na história, né, é o Ário. O Ário dizia que Jesus ele foi criado, né? E que Jesus, além de ser criado, Jesus era um Deus menor. Aí nós temos um problema que Jesus era criado, né? E que Jesus era um Deus menor, então nós já não estávamos mais no monoteísmo, né? A gente já tinha dois deuses, um maior e Jesus menor, são dois deuses. E nós não acreditamos em dois deuses, né? Que é o paganismo. Nós acreditamos em um único Deus, né? Então aí vai desenrolar o pensamento de quem é Jesus, né? E aí o Ário, lá no século 3, né, ele vai desenvolver essa teologia, vai começar a influenciar, que é a doutrina do testemunho de Jeová, tá? Ário é o pai do testemunho de Jeová. Então tudo que Ário fala, o testemunho de Jeová é a fonte, entendeu? Então, não existe inferno, não existe, Jesus é um Deus menor, todas essas coisas, morreu, acabou, né? Não existe vida eterna, só existe vida eterna, não existe morte eterna, né? Então, a Ário foi inventando essas coisas aí, né? Muita gente bebeu da fonte de Ário, né? Teve que a igreja fazer concílios e ver nas Escrituras quem era Jesus, né? E a igreja definiu que Jesus não era criado, Jesus era gerado, que é diferente de criado, entendeu? Que o Pai o gerou, não o criou, tá? Então não tem essa palavra na Bíblia que Jesus foi criado. As pessoas às vezes vão fazer uma interpretação bem equivocada, né, e contradizente às Escrituras, e aonde você vai ver textos bíblicos dizendo que Jesus é o Pai da eternidade. O que é o Pai da eternidade? Ele criou a eternidade, então fica sem lógica, mas muita gente bebeu aí nessa fonte. Então a doutrina, irmão, da união hipostática é falar sobre as duas naturezas. Nós só temos uma natureza, humana, tá, e pecaminosa, né? Mas Jesus tem duas naturezas. E como a gente sabe disso? Olhando para as Escrituras. Então deixa eu dar uma ideia para vocês de uma ideia simples, depois vamos ver no texto. Qual é a natureza humana? A natureza humana é a fraqueza humana da carne. Por exemplo, você tem fome, você tem sede. Essa é a natureza humana. Você entristece, você pode ficar um pouco depressivo, ou até muito depressivo, né? Então essas coisas são coisas da natureza humana. Você chora, né? Porque você sentiu alguma emoção ali que fluiu como um humano, você chora. Então isso é coisa da natureza. A gente sente dor, cansaço, tá? Então nós vamos ver que Jesus teve essas coisas. Aí você fala, mas como assim? É isso mesmo, entendeu? Jesus teve essas coisas. Jesus teve sono. Lembra lá do barquinho? Né? De repente Jesus estava dormindo, entendeu? Porque estava cansado. Não sei se vocês sabem, mas pregar, dá uma canseira, irmãos. Né? Quando você, né, pastor, você prega no domingo, chega em casa só o pó, né? É uma questão muito espiritual, você não tem como explicar. É um abatimento físico, você fala que parece que você trabalhou a semana toda no pesado, porque dá uma canseira. E Jesus ali pregando, expulsando demônios, você fica dentro do barco e vai descansar, vai dormir. A Bíblia diz que ele estava dormindo, né? Aí você vai ver por quê? Porque nós vamos falar sobre as duas naturezas. Por um lado ele era Deus, plenamente Deus, mas por outro lado também ele era plenamente humano, sentia as fraquezas que nós sentimos.
Por isso que a Bíblia vai dizer que ele é o segundo Adão, o segundo homem que venceu sem pecar. Tá? Então eu gostaria de soltar alguns textos sobre a natureza de Jesus. Tá? Mostrando que Jesus era homem. Acabei de ler o texto aí. Abre para mim novamente aí, irmãos. O João capítulo 1, versículo 1. Mostrando que Jesus é homem. Quem fala isso? A Bíblia. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Próximo texto. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Esse texto vai corroborar tanto para a natureza divina como a natureza humana. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Próximo texto. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Próximo texto. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Então João vai começar aí a falar quem é Jesus. As pessoas precisam saber quem é Jesus. Tá? As pessoas precisam aprender quem é Jesus. E aqui está dizendo que Jesus, tá? Começa a falar que ele é criador, que ele é o verbo. Então, para a gente ter uma noção que nós não escolhemos as coisas que queremos acreditar, nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Aí você tem que entender, você não parte do seu pensamento, eu vou olhar aqui, eu vou entender que isso aqui é isso. Não, não é. É o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que tem um Criador, tá? Que o verbo se fez carne, e que fez carne, entendeu? Que ele se tornou humano, ele se tornou homem, tá? Outro texto para mim, irmãos, mesmo texto aí, 1,14. Vamos lá direto para lá. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Que é carne? Homem, tá? E viveu entre nós. Viveu entre nós. Ele se tornou carne e viveu entre nós como uma pessoa normal, mostrando que Jesus era homem. Ele se tornou carne e viveu entre nós. Tá aí. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, mais uma vez, João está dizendo aí, ó, ele veio em carne. Jesus não era híbrido, né? Não era espiritual, um pouco humano, um pouco espiritual, 50% homem, 50% divino. Jesus não era assim, não era, o que é híbrido? Misturado. Jesus não era misturado, tá? Jesus era puro, 100%, plenamente homem e plenamente Deus, tá? Outro texto, 2 João 4,6. Solta lá, 2 João 4,6. Nós vamos ver que a Bíblia, ela vai falando quem é Jesus. Não é a gente que vai com o pensamento e fala, eu acredito que Jesus é assim. Não é você. Você tem que ver o que a Bíblia vai gerar e vai falar sobre Jesus. Aquele que a palavra tornou-se carne. Mais ou menos o texto está falando. Ele tornou-se carne e viveu entre nós. Mas é o mesmo texto, né? É o mesmo texto, irmão. É o 2 João 4,6. Desculpa. 2 João 4,6. 1 João 4, limitada, tá? É Evangelho de João, irmão, 4,6. Evangelho de João 4,6. Isso. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou à beira do caminho. Jesus estava o quê? Você cansa? A natureza humana cansa? Quem está cansado aí? Então a Bíblia está mostrando, entendeu? Como é o ser humano e como Jesus tinha essa natureza humana. Você achar que Jesus era super-herói? Não, aí o pessoal fala que Jesus era híbrido, que ele tinha um poder sobrenatural, não sei o que era híbrido. Jesus estava fingindo que estava cansado. Aí tem gente que ensina isso. Jesus estava fingindo que estava, Jesus sabia tudo, não é? Fingindo que estava cansado, fingindo que estava dormindo, fingindo que estava preocupado com Lázaro. Tem esse pensamento. O pessoal fala, Jesus está fingindo de tudo. Não, Jesus estava sentindo, irmão. Jesus estava passando por essas emoções. Jesus estava passando por esses sentimentos,
Tá? Mais outro texto aqui. Filipenses 2:5-11. Filipenses 2:5-11. Isso é sobre a natureza humana de Jesus, tá? Esse é um texto muito conhecido. 2:5-11. Diz assim: sendo o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo ou forma humana, tornando semelhante aos. Então, o texto mostrando que Jesus era semelhante a nós, com as nossas fraquezas humanas. Próximo texto. Sendo encontrado em figura, Jesus foi encontrado como ser humano, tá? E humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então está o texto falando claro aí, entendeu? Que ele foi encontrado na forma humana, tá? Não é na forma mista, não é na forma híbrida, não, ele foi encontrado na forma humana, tá? Esse texto aí é muito profundo, a gente seguindo aí, tá? Mas vamos ler outro texto aqui. Evangelho de João 4:2-3. Evangelho ou primeiro? Evangelho. Evangelho de João 19:28-30. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Você tem sede? Dá sede? Se é humano, o humano tem que beber água, né? Jesus precisava beber água, aí tem sede. Morreu. Tá? Aí, irmãos, o que acontece? Você vai ver vários textos aí na Bíblia inteira mostrando que Jesus era homem, suas fraquezas, né? Suas necessidades humanas. Jesus ia para o banheiro, não pensa que não ia, tá? Jesus ia para o banheiro, Jesus tinha sono de verdade, Jesus tinha fome de verdade, Jesus tinha sede de verdade, nada disso era fingimento, tá? Nada disso era fingimento. Então, para saber que Jesus era plenamente homem, tá? E agora nós vamos para os textos e vai mostrar que também ele era plenamente Deus, tá? Vamos ver aqui, né? Você vai ver lá quando pergunta para Jesus, eu acho interessante isso, né? Nós estamos em parafuso na nossa mente. Pergunta para Jesus: Senhor, você acha que Jesus não sabia que eu perguntar isso para ele, irmão? Se perguntar para Jesus, vai ser quando o último dia? Fala para nós aqui. Você acha que Jesus não sabia que eu perguntar isso para ele? Entendeu? E ele, com todo o seu poder e graça, sendo Deus, ele ausentou esse conhecimento dele porque ele quis, e não porque ele não sabia. Isso é um mistério. Você vai ver que mais na frente o texto que aí você vai, Jesus não sabia porque era humano. Não, ele não está limitado ali como Deus, é porque tem um poder de fazer isso. Sabia que alguém quer saber. Quem não quer saber o final dos tempos? Quem não quer saber o que vai acontecer com a sua vida a semana que vem? Um monte de gente tem essa curiosidade, né? E batendo na porta de Jesus perguntaram. Jesus falou assim: quem sabe é só o Pai, entendeu? Nenhum dos anjos está no céu, entendeu? Mas se você for estudar essas duas naturezas juntas, você vai ver que Jesus, no fim das coisas, ele não sabia, entendeu? Por causa do mistério, do poder das duas naturezas, que ele não deixou por nem um segundo ser Deus Todo-Poderoso. É muito interessante isso. É muito legal pensar sobre isso, tá? Qual texto que nós lemos aqui? Ok. Outro texto que fala sobre a divindade de Jesus, irmãos. Fala sobre a divindade de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, 56 e 59. Volta lá. Evangelho de João, capítulo 8, 56 e 59.
disse aí, Abraão, Jesus falando, o pai de vocês regozijou-se, porque veria o meu dia. E ele ouviu e se alegrou. Próximo texto. Os judeus disseram, você ainda não tem 50 anos. E viu Abraão? Estava questionando Jesus. Você bebeu? Você está doido, Jesus? Você não tem 50 anos, você viu Abraão? Próximo texto. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse é um texto muito forte, irmãos, falando sobre a natureza divina de Jesus, quem é Ele. Ele falando que Ele é Deus. Olha aí, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Essa palavra eu sou, acho que o pastor já pregou aqui, é Jesus falando que ele está usando a mesma palavra de Moisés atrás, ó. Eu sou Deus. Próximo texto. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Imagine eu aqui chego e falo para vocês, eu sou Deus lá que apareceu para Moisés lá, eu sou. Vocês vão pegar tomate, cadeira, entendeu? Vai para lá, Ingrid. Sentar madeira em mim. É isso que Jesus está falando para a turma. Por isso que a turma, vamos apedrejar esse picareta. Então não é nós que falamos que Jesus é Deus. É o texto que está falando, ele usou a palavra lá. Entendeu? Volta o texto 58, está lá. Entendeu? Jesus respondeu, em verdade eu digo que antes de Abraão nascer eu sou. Ele está falando que ele está na eternidade, que ele viu Abraão. E está usando um texto que se usa para, os judeus sabiam muito bem, para usar a expressão de quem era Deus. Os caras falavam, pedra nele, blasfêmia. Entendeu? E Jesus já sabia, já saiu rapidinho, né? E Jesus falando quem ele é. Próximo texto mostrando sobre a divindade de Jesus. É isso aí, eu vou pular isso, já vou direto para o próximo aqui. É isso mesmo. Colossenses, vamos voltar no mesmo ainda. Colossenses de 1, 15 e 20. Colossenses 1, 15 e 20. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Então o Deus invisível se manifestou visível. Tá? Então Deus invisível se manifestou visivelmente na pessoa de Cristo. Isso é a Bíblia que diz, não é nós que dizemos, está lá, ó. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que a gente não vê encarnou em Cristo e nós vimos Cristo. Tá? Os nossos antepassados, os apóstolos. O primogênito sobre toda a criação. Continua lá. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas. Aonde? Ó, nos céus, na terra. As visíveis e as invisíveis, tudo aquilo que a gente não conhece, os anjos, os céus, tudo foi criado por intermédio de Cristo. Aí, ó, Jesus. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo está sob o domínio de Cristo, tudo para Ele, por meio dele, e está sob o domínio dele. Próximo texto. Ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno, ele é antes de todas. Está aí, para quem gosta de português lá, todas as, né? Que aí mostra o artigo definido. Né? Eu sou ruim de português, mas acho que é isso aí, né, professora? Todas as coisas. E por meio dele tudo subsiste. Mais um texto. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então, a primeira pessoa a morrer foi Cristo, tá? Para vocês que não sabem. Não foi o Caim que matou Abel, tá? Vocês não sabem disso. Nós sabemos agora. Para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda o quê? Toda a plenitude. Entendeu? E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue,
derramado na cruz. Então, olha que mistério da encarnação do divino. É muito forte, os textos é muito claro, tá? Outro texto aí, irmãos. Colossenses, acho que nós já lemos isso aqui, 2:9. Colossenses 2:9. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em quem? Vamos ler novamente. Pois toda a plenitude da divindade. O que é toda a plenitude da divindade, irmão? O Deus completo. Não é 99, não é 98, não é 99,9. É um Deus completo. É o texto, é o que eu estou dizendo, é isso que vocês têm que entender, irmão. O nosso pensamento, ele surge das Escrituras para fora. Não é nós para as Escrituras, é as Escrituras para nós. O que é a palavra? Pois toda a plenitude é completo, tá? A plenitude é completo. O completo da divindade, toda a divindade inteira, tá? Habita corporalmente em quem? Em Jesus. Então nós vemos aí que Jesus, você vê a parte humana em Jesus, tá? Com as suas fraquezas, mas também nós vemos aí que toda a plenitude da divindade habita em Cristo Jesus, demonstrando que Ele é plenamente Deus. E outro texto que eu acho muito forte também, Lucas 5:20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus perdoando o pecado, irmãos. Mais outra blasfêmia. Continua o 21. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar o pecado, se não somente Deus? Os fariseus estavam certos nessa visão teológica. Só existe um que pode perdoar pecado. Quem é? Deus. Como você vai ver, como disse para você, Jesus disse algumas vezes que Ele era Deus. Próximo texto. Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse: por que pensam essas coisas no coração de vocês? Próximo texto. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Próximo texto. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. E isso aconteceu. O texto está mostrando claro, irmãos. Jesus perdoa o homem. Eu não posso perdoar o pecado do pastor Davi. O pastor Davi não pode perdoar o meu pecado. Por quê? Porque a gente é homem. A gente pecou contra quem? A gente ofende quem? Deus. Nossos pecados é contra Deus. Quando a gente ofende o nosso próximo, a gente está ofendendo a Deus, que é nosso semelhante. O próximo e a Deus. Mas para nos limpar, nos redimir do pecado, só Deus tem esse poder. E aí Jesus mostrando mais uma vez o texto bíblico que ele tinha poder de perdoar pecado, e os judeus falaram: esse cara é louco, esse cara acha que é Deus, e só Deus tem poder de perdoar pecado. E outro texto, tem vários textos, irmãos, a gente está usando alguns que a gente tem um certo limite de horário aí. Outro texto que eu acho muito forte também, tá? 1 João 5:20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o quê? Verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é a vida eterna. Então as Escrituras que formam o que nós pensamos. E não nós queremos criar pensamentos para a gente, sei lá, eu tenho tanta loucura na cabeça, né? Você não tem tantos textos, se a gente for procurar aqui, tem mais, sei quantos dezenas de textos mostrando que Jesus é Deus, mostrando que Ele é divino. Então essa união hipostática, ela vem mostrando que existe
existe em Jesus duas naturezas. Mesmo às vezes ele tendo fome, mesmo às vezes ele chorando, mesmo às vezes ele se entristecendo, mesmo às vezes ele dormindo de canseira, mas por um outro lado também tem uma outra natureza, a natureza divina, de perdoar pecado, de fazer milagres, de mostrar que Ele é Deus, de aceitar a adoração, de mostrar que Ele é Criador. Tudo aí nas Escrituras. João 1, mais uma vez para mim, último texto. No princípio era a palavra. Em algumas traduções está no princípio era o verbo. O verbo é mais conhecido, nas traduções antigas é mais interessante, tá? No princípio era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, tá? E você vai ver lá na Bíblia do Testemunho de Jeová, a palavra era Deus ali, vai estar um Deus minúsculo, tá? Nas traduções do Novo Mundo, a maioria, porque reconhece que Jesus é um Deus menor, vai dizer que Jesus não é um Deus igual ao Pai, tá? Então ele vai fazer esse tipo de tradução. Mas o que eu queria falar para vocês que sempre focarem, tá? Essa palavra aqui no princípio era o verbo, isso era muito usado, tá? No primeiro século, um pouco antes do primeiro século, ali do segundo século antes de Cristo. Os filósofos que estudavam a questão da criação, do universo, se existia um Criador, e os que acreditavam que existia um Criador, eles usavam a palavra verbo. Tá? Eles usavam que o verbo que dá forma ao mundo, eles não chamavam de Deus, mas chamavam aquela pessoa que organizava o mundo. Por exemplo, nasce alimentos. Por que nasce alimentos, filósofo? As alimentos, as pessoas precisam se alimentar. A chuva acontece por quê? A chuva acontece porque precisa nascer os alimentos. Então parece que alguém organizou, arquitetou tudo isso. Nós não sabemos quem é. Vamos chamar de verbo. Tá? Por quê? O verbo é que dá harmonia, que organiza, que mostra que as coisas estão tudo organizadinho, que é como Deus fez no planeta, tudo organizado. Você vai ver que tem um tempo de você plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo da chuva, tem um tempo das estações, está tudo organizadinho. O verbo organizou tudo. Aí vem o escritor João e fala assim, ó, no princípio era o verbo, essa pessoa que você discute, aí vocês estão discutindo a filosofia, aqui ó, vou mostrar para vocês quem é Jesus. Jesus é o verbo, entendeu? Aí o João vai falar aí que Jesus era o verbo, para as pessoas entenderem que Jesus era o Criador de todas as coisas. Por isso o texto vai continuar falando que tudo foi feito por Ele. Então se você quer descobrir quem foi que criou o mundo, quem foi que organizou o mundo, está aqui, Cristo Jesus é o Criador de todas as coisas, é o verbo que vocês ficam estudando, questionando, que vocês não sabem quem é. Apresenta-se para vocês Jesus o Criador. Amém? Então isso é mais um texto aí que mostra a divindade e o poder de criação do nosso Cristo Jesus Senhor. Além de Jesus ter as duas naturezas, irmãos, nem sei que hora aqui agora, sabe? Oi, Jesus! Amém? Isso é porque lemos alguns textos. Jesus também, além de ter as duas naturezas, Jesus tinha 3 ofícios ou ministérios, tá? Então, vocacionado como profeta, tá? Jesus era profeta, Jesus era rei, tá? E Jesus era sacerdote, a Escritura diz. Então Jesus tinha esse ofício de 3 trabalhos para realizar aqui no mundo ao qual ele veio, tá? E aí os textos bíblicos diz claramente sobre isso, né? Jesus como profeta, por quê? Porque ele veio trazer a palavra de Deus que todo mundo esperava, né? Porque ele era Messias, né? Que ia trazer a direção de Deus e a direção de Deus para o mundo, né? Ele como profeta veio nos trazer a palavra verdadeiramente, aquilo que vem direto do céu, né? Que ele falou que a minha palavra é pura, a minha palavra é vida, quem ouvir minhas palavras jamais morrerão. Vários textos mostrando sobre o ministério profético de Jesus. E tem uns textos que falam que Jesus é profeta, né? Vamos lá ler Atos capítulo 3, versículo 22. Você vê como o texto fala que Jesus era profeta. Atos 3, 22. Está lá, ó. Pois Moisés disse, o Senhor Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça em tudo o que ele disser. Está falando de Jesus. Vamos lá mais rápido para a moção desse texto. Mateus 21, 11. Mateus 21, 11. A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vários textos mostrando que Jesus era profeta. Lucas 7, 16. Para a gente andar um pouquinho aqui, para vocês verem que a Bíblia em todos os lugares, vários lugares, né?
Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Falando sobre Cristo. Próximo texto, João 6,14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então você vai ver que Jesus tinha um ministério aqui profético também, tá? Era profeta, e isso é claro nas Escrituras. Mais um texto, João 7,40. Ouvindo as suas palavras, muitos no meio do povo diziam, certamente este homem é o profeta. Então você vê claramente que as Escrituras diz que Jesus era profeta, tá? Então não é coisa que os pastores inventam, que as pessoas inventam, porque se você vai estudar a Escritura, isso é claro em todas as Escrituras. E também, além de Jesus ser profeta, tá? Jesus era sacerdote, tá? Jesus também tinha um ofício de sacerdote. Hebreus capítulo 4, 14 e 16. Como sacerdote é o que nos purifica e nos leva os nossos pecados a Deus. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Próximo texto. Pulo aí. 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos. Próximo texto. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Como eu falei para vocês da natureza humana, e mostra que o sacerdote, tá? Mostrando Jesus, um sacerdote, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Próximo texto. Assim aproximamos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então está mostrando também que Jesus é sacerdote que compadece dos nossos pecados, em tudo foi tentado. Então ele, como homem, irmãos, ele foi tentado como Adão foi, como Eva ela foi, né? Mas venceu sem pecado. Outro texto sobre o sacerdote, Salmo 110, 4. Mas daí que eu estou terminando, tá? O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de Jesus, tá? O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em quê? Em nosso favor. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, é apresentar o pecado de alguém diante do divino. O Cristo, sendo o próprio divino, apresenta como sacerdote ao próprio Deus para nos perdoar os nossos pecados. É o mistério aí da encarnação e o mistério da divindade. Hebreus 10, 12. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, ele ofereceu apenas um único sacrifício para a morte pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Então está aí, entendeu? O Jesus ofereceu o sacrifício, resolveu o problema do pecado, intercedeu por nós, está à direita do Pai. Está mostrando Jesus aí como sacerdote, tem muitos outros textos, tá? Mas agora nós vamos falar Jesus como rei. A Bíblia diz também que ele é rei. Como rei, ele governa as nações. Ele é sustentador de todas as coisas, ele dirige o mundo como
rei, tá? Há um texto que fala que Jesus era rei. João 12, 13. Evangelho de João 12, 13. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Isso aí é o momento que Jesus entra lá na cidade, na entrada triunfal, né? As pessoas mostrando aí: bendito é o rei de Israel. Jesus como rei. Outro texto aqui, Mateus 2:2. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Mais um texto mostrando aí, tá, Jesus como rei, e os magos aí procurando Jesus para adorá-lo. Zacarias 9:9, que é um cumprimento do texto que acabamos de ler, lá no Antigo Testamento. Alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumento. Então está mais um texto aí, mostrando sobre, tá, Jesus. E eu acho muito legal esse texto aqui, que é para finalizarmos, tá? Apocalipse 19:16. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é rei. Por isso algumas pessoas defendem a teologia calvinista, né? Um rei ele decreta. Um rei ele domina, um rei ele executa, e Deus faz isso. Eu acho a leitura hoje teológica muito complexa. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo, as coisas ruins, né? Às vezes as pessoas não entendem que Deus está julgando, que Deus está cobrando. Não, mas Deus não vai fazer isso com as pessoas, não. Está nas escrituras de ponta a ponta que Deus pune o ser humano, Deus repreende o ser humano, que Deus castiga o ser humano quando afasta dele. E ele, como rei, tem poder de decretar a justiça, que ele é Senhor e sabe todas as coisas, né? E outro texto para finalizar, João 10:18. Como eu disse para vocês, é um mistério da... Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Lê lá o 17 comigo. Olha o 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Próximo texto. E ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem é recebida do meu Pai. Então, irmão, Jesus como Deus, Senhor, essas duas naturezas, Ele tem o poder. A vida dele foi Ele que entregou. Você acha que foi Pilatos que condenou? Ele está falando aí. Eu tenho poder para dar a minha vida. Jesus lá morreu e Ele mesmo ressuscitou com poder. Glória a Deus. Mostrando que Ele é todo poderoso. Mostrando que, se cumprindo, que toda a plenitude da divindade estava em Cristo. Ele como homem morreu, mas como Deus ressuscitou ao terceiro dia, pisando na cabeça da serpente, tomando a chave do abismo e dizendo: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Amém? Que possamos ter nas escrituras, né? Cuidado com a cabeça dos outros, estude, ore, peça a iluminação de Deus, para que Deus ilumine a sua mente.
para que possamos ser instruídos e entendidos nas Escrituras, na Palavra de Deus. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Jesus não é 99% Deus, Ele é 100% Deus, Ele é plenamente Deus, as Escrituras dizem. Amém? E possamos continuar acreditando nas Escrituras, que é a nossa fonte de crença, e que Deus possa continuar abençoando a todos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Amém. Bom, pessoal, é isso. Essa é a segunda palestra de Cristologia, ministrada aí pelo pastor Daniel Viotto. Um complemento aqui que eu quero trazer é sobre o ministério de Jesus como rei, né? Interessante que Jesus é da linhagem real, né? Ele é descendente de Davi, né? Ele é da tribo de Judá, tá certo? Então, é interessante que em Judá todos os reis foram descendentes de Davi. Todos os reis foram da tribo de Judá, né? Que reinaram em Judá, né? No reino do sul, quando Israel foi dividido, né? O reino do norte e reino do sul. Judá e Benjamim ficaram para o lado do sul, e as demais tribos para o lado do norte. E então a gente acredita que o reino legítimo, né, legítimo, é realmente dos descendentes de Davi, da tribo de Judá. E a gente vai ver então que Jesus, ele está dentro dessa linhagem real, tá? Mas é interessante que o reinado dele não será um reinado passageiro. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele voltará, como foi dito na palestra aí ministrada pelo pastor Daniel Viotto, ele voltará. E o Apocalipse vai mostrar, né, que ele é chamado, ele é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Rei dos Reis. A palavra do Senhor nos mostra, né, que o seu reino é eterno, o seu reinado jamais terá fim, ok? Quanto ao seu ministério sacerdotal, o pastor Viotto também colocou bem, não é da linhagem, né, não vem da linhagem dos levitas, e Jesus não era da tribo de Levi, mas a ordem dele é antes disso. A ordem, né, da característica, a ordenação desse ministério profético de Jesus é anterior à lei mosaica, portanto é superior. E está ligado diretamente àquele tipo de Cristo, que é Melquisedeque, que está registrado no Gênesis capítulo 14, quando ele abençoa Abrão, né? E esse Melquisedeque era rei de Salém, veja, também era rei de Salém, e era sumo sacerdote, né, do Deus vivo. Ele era sacerdote, aliás, era sacerdote do Deus vivo. E é interessante que até no Salmo tem essa promessa, né? Já profetizando sobre Jesus, né? Que tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? E isso é confirmado, ensinado pra gente no livro de Hebreus, no Novo Testamento, como o pastor Daniel Viotto já colocou aí, tá bom? E é interessante que se cumpre em Jesus aquelas palavras de Moisés, quando ele disse: no meio de vós se levantará um profeta semelhante a mim, né? Um profeta como eu, e a ele vocês ouvirão. Então Jesus aí cumpre esses 3 ministérios, tá? Concluindo assim aí essa segunda parte da Cristologia. Que Deus te abençoe. Em breve tem mais vídeos sobre Cristologia com o pastor Daniel Viotto.